E aí, pessoal, bom? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre conta de luz, conta de eletricidade. Tudo o que você sempre quis saber, mas teve raiva de perguntar. Vamos falar de 2 pontos nesse vídeo e mais 2 pontos no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como funciona a sua conta e as dicas aí que eu posso te dar para você diminuir. Seja informando aí para a concessionária todo mês o seu consumo, seja tendo uma tarifa de produtor, né? Tendo acesso a essa tarifa mais barata, né? E no próximo vídeo eu vou falar de mais 2 pontos para te ajudar a reduzir a conta e o valor que você paga. O primeiro ponto vai ser aí equipamentos mais eficientes, iluminação, chuveiro, tudo mais. E o segundo ponto é uso de energia solar, seja para aquecimento de água, seja para geração de eletricidade, que são 2 coisas diferentes e eu vejo o pessoal fazendo muita confusão. Tá aqui do último mês e começando então a falar sobre como ela funciona, tá? Eu consumi aqui no último mês o valor de 150 kWh de eletricidade. Quilowatt-hora é kWh. Tá? O que é quilowatt-hora? Vamos fazer um comparativo? 150 kWh é como se eu tivesse consumido aí 150 litros de água. Ou seja, 150 alguma coisa de eletricidade que eu usei aqui na minha propriedade para fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Tomar um banho, um motor, uma irrigação e por aí vai, né? Esses 150 kWh de eletricidade, ele é faturado de 2 formas. O primeiro componente que é cobrado é o que chama aqui, ó, de consumo TE, tá? TE seria a tarifa de eletricidade. Então seria realmente ali a água que eu consumi, né? Os litros de água que eu consumi. O segundo ponto chama consumo TUSD, tá? É tarifa de uso do sistema de distribuição. Ou seja, o uso do encanamento, digamos assim, do fio de eletricidade que chega até a minha casa. Então eu pago pela água e pelo encanamento, né? Pela eletricidade e pela fiação. São os 2 principais componentes que vão entrar aqui nesses 150 kWh que eu consumi. Além desses 2 fatores, né? Consumo de eletricidade e o TUSD, vai ter mais uma tarifa aqui que é a tarifa de iluminação pública, tá? Paguei R$ 7,86 no mês passado, sendo que eu não tenho um poste de iluminação pública na minha estrada ou na estrada que vai dar na cidade. Mas tudo bem, quem sabe um dia chegue aqui, tá? Mas que eu já paguei, tá aqui discriminado, né? Dependendo da sua região, podem ter, ou da sua cidade, podem ter outras tarifas também, tá? Tem que estar listadas aqui e o valor ao lado, né? Depois do consumo TE, TUSD e das tarifas, tem aqui uma questão que é a bandeira, tá? O que é bandeira tarifária, né? Um negócio que aparece aí muito no jornal, né? Ah, agora está amarela, agora está vermelha, tá? O país, ele é abastecido principalmente por usinas hidroelétricas. Ou seja, aquelas usinas que a gente vê na TV, que tem ali um duto de água, tem uma queda, no final gera uma turbina, tem um reservatório, né? E quando essas usinas estão com um reservatório baixo, é acionada um outro tipo de usina chamada de usina termoelétrica, né? Essa usina, ao invés da água, ela queima combustível, queima gás, queima óleo para gerar essa eletricidade, né? Como o combustível é muito mais caro do que água, quem paga a diferença na conta somos todos nós, né? Se isso é uma questão de planejamento ou não, e se a gente deveria pagar ou não, é um outro ponto, tá? Mas eu estou descrevendo como funciona. Então, só para te dar o exemplo, né, agora em outubro vai entrar a tarifa vermelha, né, que é uma das mais altas, sendo que a vermelha tem alguns tipos, e aí pode ser a vermelha mais barata e a vermelha mais cara, tá? A vermelha que eu vou pagar aqui, ó, é a vermelha 1, e o valor dela é de quase 4 centavos por litro, ou 4 centavos por quilowatt-hora, né? Eu gastei 150 kWh, então eu vou pagar aí quase R$6 a mais de eletricidade, simplesmente por causa da bandeira, né? Então é assim que funciona também. Depois desses pontos todos, vem finalmente os impostos, que é o PIS e
e o COFINS. E aí eu preciso falar para você de PIS e COFINS. Em alguns lugares tem também ICMS, que você paga a mais. Como é que funciona a cobrança de PIS, COFINS e ICMS? É chamado de imposto por dentro, tá? O que é imposto por dentro? Digamos que você foi num restaurante, você foi comer uma pizza, tá? Pegou sua família, pediu uma pizza, chegou a conta no final, tava lá, R$50 da pizza, mais R$5 dos 10% do garçom, do serviço da casa, né? Esses R$5 a mais, esses 10%, poderiam ser aqui no nosso exemplo, os impostos. Então eu paguei R$50 de eletricidade, mais R$5 dos impostos. Porém, se você fizer a conta, você vai ver que não veio R$55 na conta. Veio R$55,50. Ué, por que tem 50 centavos a mais na minha conta? Porque o imposto é por dentro. Ou seja, você paga um imposto sobre um imposto. Você paga 10% sobre 10%. Tá? Então você vai ser cobrado sempre a mais, porque quanto aumenta a conta, aumenta o imposto e aumenta o imposto sobre o imposto. E é assim que funciona. Por isso que às vezes você faz a conta e não bate o valor, porque você tem que calcular o imposto por dentro. Não é sensacional? É sensacional. Tá? Esse seria assim, basicamente, como funciona a conta. Não é simples, não é fácil, tá? Se você tiver dúvidas sobre sua conta, deixa um comentário embaixo aí, que eu tenho prazer de tentar te ajudar aí dentro do que eu souber aqui do meu conhecimento, tá? O último ponto que eu preciso falar sobre como funciona a conta de eletricidade é o custo de disponibilidade, tá? O que é custo de disponibilidade? É o que você paga simplesmente pela fiação estar lá. Então, se você tem a fiação na sua casa, se você usar ou não o sistema, você vai pagar. Nossa, mas como assim? Bom, vamos fazer um exemplo, tá? Se a fiação for monofásica, ou seja, um fio, você paga 30 kWh por mês, no mínimo. Se for bifásica, 2 fios paga mais, e se for trifásica, 3 fios, paga o teto, que são 100 kWh. Eu, por exemplo, se não estiver na minha casa, se eu tirar tudo da tomada, se eu desligar a minha chave geral, eu vou pagar todo mês 100 kWh, gastando ou não. Por quê? Porque é o custo de disponibilidade do sistema rural trifásico, tá? É como se você pagasse, por exemplo, para o mercado, simplesmente pelo mercado estar lá. Você nem compra no mercado, mas como ele está lá à sua disposição, você recebe um boleto todo final do mês dizendo, olha, estamos pagando, estamos aqui, estamos firmes, estamos fortes, você chegando, você vai ser bem atendido. É assim que funciona a nossa conta de eletricidade. Vamos então falar de coisa boa, para a gente não ficar estressado à toa. Então os 2 pontos, as 2 dicas que eu falei que eu ia te dar nesse vídeo, que é informar para a concessionária o valor da conta e a tarifa de produtor, né? E aí a gente fecha esse vídeo, no próximo vídeo eu falo aí de equipamentos e energia solar, né? Então o primeiro ponto que você precisa fazer é informar todo mês a sua conta de eletricidade, o quanto que você consumiu. Porque o que acontece? Na área rural, diferentemente da cidade, a concessionária não manda alguém medir todo mês. Ele acumula. Então essa pessoa, ela vai num mês, depois de 3 meses, dependendo da região, ela volta, ou às vezes até mais ou menos, né? E aí, se você não mandar a conta ao longo dos meses, você pode mandar ligar na concessionária e informar, pode ir até a central e informar, pode mandar pelo aplicativo, enfim, tem uma série de formas de você mandar o seu consumo. Você é tarifado pela média, que chama. Ou seja, os caras pegam a média do seu consumo e faturam o valor. Então, digamos que você consome aí todo mês 150 kWh, mas naquele mês você gastou só 100. Eles vão faturar pela média. O que acontece que é comum? Você não informa o valor, no final paga menos, no final dos 3 meses vem uma bomba, né? Então você paga lá R$100, no próximo mês vem 400, e aí arrebenta o seu orçamento, né? E por que isso ocorre? Porque você não informou a conta. E aí quando o rapaz chega para medir, ele pega o valor cheio e fatura tudo o que foi consumido, que estava aí, digamos, em atraso, né? Então é muito importante você informar. Não vai deixar a sua conta mais barata, mas vai diminuir a chance de você ter que pagar aí um valor muito alto e às vezes estourar o seu orçamento, né? E aí sim, a última dica do vídeo é a questão da tarifa de produtor. Então eu vou te dar agora um passo a passo
de como você pode acessar essa tarifa. Pessoal, cada concessionária tem um procedimento diferente para a classificação de produtor rural. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas o mais fácil é você pegar sua conta de luz, ligar na concessionária ou ir até um posto de atendimento e perguntar qual que é o procedimento para aquela concessionária. São diferentes documentos que você vai ter que apresentar. No caso aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, além da documentação aqui de RG, CPF, tudo mais, você precisa dar o CADESP, que é o cadastro no ICMS do produtor rural, e comprovantes de localização, seja o ITR, o CCIR ou outros, tá? Se você tem alguma dúvida sobre documentação, vou deixar o link abaixo aí do meu vídeo sobre documentação rural. Você dando entrada nessa documentação, leva um tempo e eles autorizam que você tenha acesso à conta de eletricidade com tarifa rural. Um detalhe, o CPF que estava na sua conta vai mudar para o seu CNPJ de produtor. Então é um detalhe que revela que deu certo. Ao invés de vir o seu CPF na conta, começa a vir o seu CNPJ. Então, se você não tem um CNPJ de produtor rural, você não vai conseguir dar entrada nessa documentação. O CADESP, você vai fazer a consulta aqui, nessa página, vou deixar o link para vocês. E o CNPJ de produtor rural, você vai dar entrada no site da Receita Federal. Vou deixar o link aqui para vocês também. Espero que tenha ficado claro. Se tiver algum documento aí da lista da sua concessionária que você não conhece, deixa aquela mensagem que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Legal? Obrigado, pessoal. Valeu!